Hey ho, let's go! É hora das notícias comigo, Guga Noblar, o detrator, e hoje estamos igual Brasília, em ritmo de festa. Solta aí na cartela as imagens de Brasília. E aí, Léo, você foi chamado aí pra festinha do Arthur Lira, o novo presidente da Câmara? Recuperando a ressaca ainda, mas foi massa, foi massa. Pô, parece que foi numa mansão de um empresário aí que é acusado de fraude fiscal. E serviram laranjas e pizza nessa festa. Você tava lá então, né? Claro, foi massa, velho. Foi da hora? Teve uma deputada aí também que dançou legal lá, viu? Dançou legal, dançou a imagem dela, inclusive. Bom, quem acreditava que Bolsonaro ia acabar com o Centrão, tomou bem no meio do centro. O Centrão está mais forte do que nunca. Voltou a mandar com força no Congresso. Arthur Lira foi eleito com larga diferença para o segundo colocado, o Baleia Rossi. O Noblar News, episódio 8, também vai falar hoje sobre o Fernando Haddad, candidato a presidente pelo PT ano que vem, caso, claro, Lula não possa concorrer. E a gente vai explicar também de maneira didática como ações de uma empresa de videogame causaram um tsunami financeiro na vida de investidores americanos. Vem quicando, igual a festa. Vem quicando. Mais imagens aí. Então vamos nessa. Festa de arromba do Centrão. Aliança para sempre enquanto dure, né? Jair Bolsonaro, ele já pagou parte da dívida que tinha com o Centrão ao liberar mais de 3 bilhões de reais para obras em estados e municípios indicados por deputados e senadores que elegeram o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. E também elegeram o Rodrigo Pacheco, lá no Senado, que é do DEM de Minas Gerais. Um, claro, vai presidir a Câmara, o Lira, e o outro o Senado, o Pacheco. Se depender de auxiliares de Bolsonaro, porém, a outra parte da dívida, a entrega de ministérios e outros cargos importantes da administração pública, só será resgatada em suaves prestações. É para poder avaliar melhor o quanto o Centrão, de fato, vai ser fiel ao Bolsonaro, né? Portanto, nada de reforma ministerial ampla por enquanto, como cogitava a imprensa. O recomendável é que essa reforma ministerial aconteça a conta-gotas, na medida em que o governo consiga aprovar no Congresso projetos do seu interesse. Eles são muitos, e esse é um dos problemas que Bolsonaro enfrenta, porque ele nunca sabe quais deveriam ser os projetos prioritários. E ele emperra também sempre na hora de bancar os projetos dele e de ir à luta lá no Congresso. Todo cuidado com o Centrão é pouco. Para o Centrão, a recíproca também é verdadeira. Bolsonaro não confia no Centrão, e o Centrão não confia no Bolsonaro. Como candidato, o Bolsonaro desancou o Centrão e disse que jamais governaria na base do toma lá da cá. Quando o Bolsonaro começou a dar o que o Centrão realmente queria, foi de maneira disfarçada ali, né? Para não chocar a turba dele e para não ser malhado pelos seguidores, né? E queixa-se o Centrão, embora ultimamente tenha sido mais generoso na distribuição de cargos, posições e dinheiro, eles querem mais. Ele ainda está muito longe, Bolsonaro ainda está muito longe de entregar tudo o que o Centrão deseja. Quem aderiu a quem? O Centrão ao Bolsonaro ou foi o contrário? A discussão ela não faz sentido. O Centrão ele está onde sempre esteve, que é na antessala de qualquer governo. Qualquer governo que precisa da ajuda do Centrão, o Centrão está lá. Tem sido assim desde quando o Centrão nasceu, durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. E assim vai ser para sempre. Bolsonaro, ele é um filhote do Centrão. Enquanto era deputado federal, ele passou por 7 partidos do Centrão e aprendeu com eles o que pode. Ficou sem partido quando abandonou o PSL, pelo qual se elegeu, porque queria controlar, né, junto com seus filhos, a legenda, perdeu a parada, quis criar um partido novo para chamar de seu e também perdeu a parada. E uma vez que perdeu a parada também de intimidar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal
para tocar o país como um governante autoritário, só restou para o Bolsonaro pedir socorro para o Centrão. Centrão. Socorro para salvá-lo, claro, de um impeachment. Salvar também os filhos que estão enrascados com a justiça e também para salvar o sonho dele de se reeleger no ano que vem. Apesar do Centrão estar em festa, tem um deputado aí, ó, que está um pouco depressivo, que é o Rodrigo Maia, olha a imagem dele. Ele foi o maior derrotado dessa eleição, ele levou um 7-1. Bolsonaro conseguiu o que queria, derrotou João Dória, a reboque da derrota do Rodrigo Maia, e se catapultou aí como um candidato ainda mais forte para o ano que vem. E aí, você ficou feliz? Olha aqui, seu Guga Noblar, o seu contrato tá por um fio cruz, tá ligado? Esse é o Léo, galera. O Léo trabalha aqui comigo, ele é bolsominion e agora ele tá nessa aí de virar um personagem, ele acha que é o Bolsonaro. Vocês viram aí. A imitação horrorosa dele, não tão horrorosa, claro, quanto aquela dancinha da deputada. Bota mais um pedaço da dancinha. Vamos ao meu comentário. Bom, Centrão agora tem um presidente para chamar de seu. Bolsonaro virou refém do Centrão. Não é o Centrão que é refém do Bolsonaro. O Bolsonaro dependia mais do Centrão do que o Centrão do Bolsonaro. Claro que o Centrão, vendo um presidente disposto a ajudar a eleger um candidato deles, se valeu disso. O Bolsonaro, vendo que sem o Centrão correria risco de impeachment, correria risco também de ver os filhos rodarem, é claro que ele apelou para o Centrão. A gente vai ter esse ano um dos piores da nossa história. Temos aí uma pandemia ainda em alta, temos aí um risco de convulsão social devido a uma crise econômica que está por vir. Então o presidente sabe que para ele era tudo ou nada, ele precisava, enfim, ter o controle da Câmara até para se proteger desse impeachment que está chegando. Correu o Bolsonaro, aliás, gosta de correr. Temos imagem do Bolsonaro correndo hoje. Solta só uma fotinha, só um spoiler. Depois a gente vai mostrar esse vídeo para você. Vamos nessa. Seu presidente é fujão, hein? Fujão. Tá vendo, Léo? Sabia que ele não era antissistema. O Bolsonaro se aliando ao Centrão que ele sempre difamou. E você que acreditava que ele ia acabar com a reeleição e com o Centrão, ó, tomou no meio do centro. Lula manda Haddad pôr o bloco na rua e viajar pelo país. Aliança contra o Bolsonaro só no segundo turno. Convocado ao apartamento de Lula em São Paulo, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República em 2018, ouviu de Lula o pedido para que botasse o bloco na rua, uma vez que não há mais tempo, disse o ex-presidente. As palavras de Haddad foram estas, em entrevistas ao canal TV 247. Põe na cartela. Lula me pediu que eu não adiasse minhas andanças pelo país, defendendo o nosso legado e nossas ideias. Ele me disse, Haddad, não há mais tempo, não podemos ficar na dependência de decisões judiciais. Temos que sair para conversar com o povo. E Haddad contou mais. Sobe a cartela de novo. Palavras aí do Haddad. E ele me pediu para reorganizar minha vida particular, privada, com essa finalidade. Eu concordei e disse que ele poderia contar que eu faria isso. Epa, Léo, você entendeu isso aí? Quer dizer então que se o Lula puder ser candidato à sucessão do presidente Bolsonaro, no ano que vem ele não vai ser? Haddad lembrou que Lula já disse que até bispo da Igreja Católica se aposenta com 75 anos de idade. E o Lula tem 75 anos. Se o Supremo Tribunal Federal anular as duas condenações de Lula, uma no processo do triplex do Guarujá e a outra no processo do sítio de Atibaia, o PT, segundo Haddad, vai tentar convencer o Lula a ser candidato. E Haddad diz ter esperança de que Lula seja. A segunda turma do Supremo, formada por 5 ministros, em breve julgará o pedido de Lula para declarar suspeito o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro, que o condenou no processo do triplex e participou também da fase de instruções do processo do sítio de Atibaia. 2 dos 5 ministros do STF são votos considerados certos a favor do pedido do Lula. São eles Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Edson Fachin vai votar contra, juntamente com a ministra Carmen Lúcia. Já Nuno Marques, que foi indicado recentemente pelo Bolsonaro, também deve votar a favor do Lula. Entre os advogados de Lula,
dá-se como certa a anulação do processo do triplex, mas ainda há dúvidas quanto à anulação do processo do sítio de Atibaia. Se isso não ocorrer, o Lula vai continuar inelegível e Haddad vai ser o substituto dele. Daí a ordem para que ele ponha o bloco do PT na rua. Haddad fala em construir a unidade das forças democráticas para derrotar Bolsonaro, mas ele admite que isso só deve ser possível mesmo no segundo turno da eleição do ano que vem. No primeiro haverá 2 ou 3 candidatos, mas todos deverão se unir contra o Bolsonaro em seguida, acredita o Haddad. O democrata que for para o segundo turno da eleição vai ter que contar com o apoio dos demais, essa é a intenção do Haddad. E essa é a pergunta também que deve ser feita aos políticos como João Dória, ACM Neto, que é o presidente do DEM, Rodrigo Maia, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Vocês se comprometem a isso? Provocou o Haddad. Vocês se comprometem a formar uma aliança no segundo turno contra o obscurantismo, contra o atraso, contra aquele presidente que ameaça as instituições e a democracia? Pergunta o Haddad. Vamos ao meu comentário. O PT é o maior partido da esquerda e tem cerca de 20% ainda de brasileiros que são eleitores desse partido, dessa legenda. O PT é uma peça importante aí no xadrez político, mas não é porque o PT é o maioral aí da turminha da esquerda que ele tem que ter sempre o candidato majoritário. O PT deveria se inspirar no exemplo da Argentina, onde Cristina Kirchner estava queimadíssima e foi lançada como candidata a vice do atual presidente. Então a gente vê ali que funcionou essa estratégia e que aqui talvez fosse ser também o caso do PT. Chega de querer ser o centro da atenção, deixa, quem sabe, um Boulos ou um outro nome da esquerda que está surgindo e que está conquistando hoje espaço, seja o candidato da esquerda e o PT, quem sabe, como vice. Isso talvez tivesse mais efeito e não fosse provocar na sociedade aquela reação, aquele antipetismo que rendeu tantos votos e que ajudou a eleger esse cara que está no poder agora, o Jair Bolsonaro. O pior de todos, o seu presidente, seu puxa-saco do Bolsonaro. Seu Noblar, para de me atrapalhar. Estou falando com o meu fã-clube aqui. Mandar um abraço especial pro Kiko, o Zinho, o Lindo e o Branco. O Kiko, o Lindo e o Branco. Bolsonaro com suas piadas de tiozão, corta. Caso GameStop! Vamos falar de videogame. Você adora videogame, né, Léo? Você só joga videogame e malha o braço direito, no caso, que eu tô ligado. Léo, a história é a seguinte, cara. Fundos de investimentos norte-americanos apostaram contra a empresa GameStop. E para os seus investimentos terem sucesso, eles precisariam que as ações da GameStop caíssem. GameStop é tipo uma blockbuster de CD, DVD e até cartuchos de videogames. Não é um negócio com muito futuro, né? Especialmente em tempos de pandemia, onde os jogos passaram a ser majoritariamente baixados ou jogados em streaming. Mas mesmo assim, as ações da GameStop aumentaram 1.700% desde dezembro. Mas por quê, Léo? Wall Street, né, onde ficam as ações ali nos Estados Unidos, eles não estavam apostando na baixa? Vários canais já explicaram, mas eu vou tentar facilitar ao máximo aqui para vocês. Imagina um produto que teve um passado glorioso, mas que hoje ninguém se interessa. Um Tamagotchi, por exemplo. Aí, Léo, você aluga um Tamagotchi de uma pessoa que ainda tenha um e vende, apostando que o preço vai cair. E você promete para quem te alugou que você vai pagar de volta em Tamagotchis e caso o preço suba, você ainda vai pagar um bônus. Mas você pensa, claro que ninguém vai querer um Tamagotchi hoje em dia. E mais para frente o preço vai cair e eu vou devolver um Tamagotchi mais barato para a pessoa que me alugou, né? E vou embolsar a diferença, entendeu a malandragem? Você pega, devolve um Tamagotchi que você comprou depois mais barato e você vai embolsar essa diferença. Você alugou um Tamagotchi que estava num preço, quando você vai devolver em Tamagotchi, você já pegou um Tamagotchi que está mais barato e você vai ficar com aquela diferença. Não está tão difícil entender. Só que enquanto você pensava isso, fazia todo esse cálculo, um fórum da rede Reddit, chamado Wall Street Bets, apostas, decidiu comprar Tamagotchis de forma enlouquecida. Mas por quê? Simples. Eles realmente gostam de Tamagotchis e realmente não gostam de você, investidor de fundos hedge. E aí? O que acontece, Léo, nesse caso? Nesse caso, o preço dos Tamagotchis explode.
e cada vez menos pessoas decidem vender, pois passa a ser um produto valorizado. E com isso, você tem que pagar a pessoa que te alugou os Tamagotchis em Tamagotchis mais bônus da valorização. E ainda tem mais! Quanto mais você compra Tamagotchis com preços inflados, mais o preço dos Tamagotchis aumenta. E com isso, a sua obrigação de comprar Tamagotchis também aumenta, pois você terá que pagar bônus cada vez maiores. Tudo isso por causa de Tamagotchis, um produto que você sabia desde o início que não valia nada, mas pode te causar literalmente uma perda infinita de dinheiro. Foi o que aconteceu. Tá vendo, Léo? Foi exatamente isso que aconteceu com as ações da GameStop. A mão invisível do mercado enfiou o dedo no fundos hedge. O valor de mercado da GameStop passou de 2 bilhões de dólares para 24 bilhões. Fundos hedge chegaram a perder 7 bilhões de dólares nessa brincadeira e tiveram que executar posições em outras ações para segurar o prejuízo, influenciando para baixo o preço de ações de outras empresas. Aí o mercado pediu arrego. Diversas corretoras interromperam o acesso dos pequenos investidores às ações da GameStop. Teve um caso que passou mais recibo de culpa do que a Joyce na festa do Arthur Lira. É o caso da corretora Robinhood, uma das mais populares corretoras dos Estados Unidos, que trocou o lema "tira dos ricos para os pobres" para algo mais Titanic, tipo "não quero pobre no meu bote de salva-vidas, tá faltando espaço para me esticar". Pronto, tá explicado a história do GameStop. Deu pra entender, Léo? Claro, eu sou bolsominion, cara. Então tu vai ter que abrir uma franquia de Tamagotchi. O Léo acha que a gente tem que abrir agora uma empresa de Tamagotchi, mas eu acho que você aí que tá prestando atenção e que não é uma pessoa que acredita em mamadeira de piroca e cai em qualquer fake news, conseguiu me entender. Vamos para a matéria final, vamos para a próxima. Ó, Léo, a coisa tá feia, irmão, a coisa tá feia. Brasil, pandemia, Bolsonaro, só Deus mesmo pra socorrer a gente, né? Mas Deus votou no Bolsonaro. Deus votou no Bolsonaro. Olha o que o Léo tá falando aqui, o produtor do canal. Deus votou no Bolsonaro. Será que votou mesmo? Quer apostar que não? Eu fui conversar com ele, com Cristo. Eu fui atrás de Cristo, porque Bolsonaro usa Cristo, diz que é o candidato de Deus, Deus acima de tudo. Vamos ouvir então Cristo, vamos ver se ele votou mesmo no Bolsonaro, beleza? Vamos ver se ele tá falando a verdade. Solta aí. Bom, o pessoal está dizendo que o Bolsonaro é o candidato de Jesus, é o candidato de Deus, ele se vende dessa maneira. Então, ninguém melhor para responder isso do que Henry, que em outra vida se chamava Jesus, ele foi Jesus em outra vida, reencarnou agora como Henry. E eu queria saber do Henry, o que o senhor acha disso, Henry? Jesus sendo usado pelo Bolsonaro para ganhar voto, o que o senhor acha dessa situação? O Bolsonaro é o candidato do Jesus, é o candidato de Deus, como ele se vende? Eu que te falo, eu que vos falo, não tá se referindo a mim. Eu não voto. Meu pai me agraciou com essa bênção, que eu já atingi a idade de não votar. E outra coisa, eu não uso cabresto nem para ninguém. Os meus discípulos, quando eles vão votar em quem eles querem. Entendeu? Eu não digo vote em alguém, não. Né? Eu já sei. Ah, e outra coisa, é ridículo. Extrema direita e extrema esquerda é de ridículo. O Bolsonaro, você tem uma extrema direita? O caminhão está atravessando uma rota. E do lado direito tem um precipício, do lado esquerdo tem uma pedreira, uma enorme pedreira. É melhor passar no centro. Eu quero saber se ele vai pender para a esquerda ou para a direita. Ele vai procurar o equilíbrio. Assim eu recomendo e exorto a todos os habitantes da Terra, principalmente aqui da Terra de Santa Cruz, que procurem buscar no Senhor da vida e do destino o equilíbrio. 2022, Luciano Huck na cabeça. Bora que tá na hora do vazare, tá na hora de ir embora, tá na hora de fazer igual o Bolsonaro inaugurando pista de corrida, né? Dando um corridão estilo Seu Boneco da escolinha do professor Raimundo. Mostra essa cena patética, por favor. Antes de ir embora, a gente tem que ver o presidente correndo. Tan, 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 tan. Tan 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 tararan tararan tan 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 tararan tararan ton 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 ton
Isso aí me lembrou, sabe o que, Léo? Bolsonaro correndo para os braços do Centrão. Vamos terminar assim, relembrando que Bolsonaro agora tá mais sistema do que nunca. Bolsonaro nos braços do Centrão, refém dessa turba que ele sempre difamou. E ele cantava o General Heleno. Se ficar não, porra, Léo, é se gritar, pega Centrão, pam, pam, pam. Não fica o meu irmão. Não fica quem? Não fica o Bolsonaro, que tá correndo agora, que tá junto com o Centrão. E a real é a seguinte, vocês militares vão perder a vez. O Centrão vai tomar o lugar de vocês nos ministérios e no governo. Hoje a gente tem mais de 6 mil militares em cargos do governo. É o governo que mais tem militar, nem na ditadura tinha tanto militar no governo como agora. Mas vocês estão em risco, General Heleno. Chegou o Centrão aí para tomar a vaguinha de vocês. O Eduardo Pazuello, inclusive, deve perder o Ministério da Saúde. Outros ministérios também devem rodar. E é o Centrão dando um ipom nos militares. Ipom nos militares. Perderam a vez. Corre, Bolsonaro. Corre que o bicho vai pegar pro teu lado. É bom terminar correndo mesmo. Vamos nessa? Vamos pra casa? 4h20? Cara, eu tô tremendo, velho. Você tá tremendo? Tô tremendo. Tá com Bora. medo? Que horas são? 4h20. Tá tremendo. São 4h20. Ele sempre treme esse horário. Vamos lá. Vamos acabar com a tremedeira do Léo. Valeu, galera. Semana que vem tem mais um Blá News. Vamos correndo. Vamos igual o Bolsonaro. Vamos vazar correndo daqui. É nóis.